Muito bom dia, então. Em nome da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes. A respeito do nosso evento de plantas daninhas, realmente esse tema aí tem dado muita dor de cabeça, preocupado muito a comunidade agronômica, os agricultores em geral. Planta daninha sempre foi problema, mas após o advento da planta daninha resistente a herbicida, que herbicida é uma das armas e está a mais utilizada pelos produtores, né? A gente ficou numa situação mais complicada, a gente teve que estudar mais e complicou um pouco a vida do agrônomo, do agricultor no campo para manejar a planta daninha. A nossa região tem diversos sistemas, né? Nós somos uma região de uma variação muito grande aqui de amplitude e de altitude, então nós temos muita região com características mais ao sul, né? Região de 800 metros, nós temos região aqui com 300 metros de altitude, as culturas são diferentes, nós temos uma grande área de milho segunda safra na nossa região, e temos uma boa e grande área de trigo também, de cereais de inverno, aveia e azevém. Então, a gente tem diversas situações da nossa região. E consideramos que esse momento é um momento muito apropriado para tratar desse tema de planta daninha. Porque nós estamos na saída, para quem está no sistema milho segunda safra e soja, da saída do milho, a colheita está em pleno andamento, para a implantação das culturas de verão. E o inverno, os cereais de inverno ainda estão se desenvolvendo. E nós temos que entregar a área limpa para as lavouras de verão se desenvolverem adequadamente bem, sem problemas de mato competição e aumentando o problema de planta daninha resistente. Então, a nossa intenção foi promover esse evento um pouco próximo do último que a gente promoveu, mas é importante em função da época e para a gente realmente aparar todas as arestas possíveis para que a gente consiga fazer um bom trabalho no campo, no controle e convivência com essas plantas daninhas. Para isso, nós montamos aí, dentre os diversos temas que a gente tem, elencamos 4 temas que a gente considera importantes para ser discutidos aqui nesse encontro. Primeiramente, né, o Rogério vai detalhar toda essa programação na apresentação dos palestrantes, mas a gente convidou 4 aí, renomados pesquisadores, para que eles façam as suas considerações. A Karina vai falar para a gente sobre a tecnologia de aplicação, já que uma das armas mais usadas no controle de plantas daninhas é a pulverização com herbicidas, então é importante a gente dar o máximo possível de condições para que esses produtos funcionem. Então, tecnologia de aplicação é importantíssimo a gente conversar. Logo após o Adegas, da Embrapa, ele vai falar para nós sobre o cenário, como está esse cenário atualmente, né, que ele sempre se renova, né, de plantas daninhas resistentes e as possíveis novas ameaças. Logo em seguida, o Luiz Penkoski, da Fundação ABC, vai falar para nós sobre o cenário de plantas daninhas nas culturas, nos cereais de inverno. Realmente tem uma planta daninha aí terrível, que é o azevém, que é muito boa como cobertura e pastagem, mas como planta daninha nos outros cereais de inverno, tem dado dor de cabeça para nós. Então, o Luiz vai escorrer para nós sobre esse assunto. E fechando o ciclo de palestra, o professor Robson Ozip vai falar sobre aquele maior desafio, na minha opinião, que a gente enfrenta, que é essa questão da sucessão milho segunda safra soja, para que a gente consiga um bom manejo para entregar a soja sendo plantada no limpo. Então, o professor vai discorrer sobre esse assunto. Então, eu desejo boa sorte aos nossos palestrantes, né? Muito obrigado novamente pela audiência, né? Nós estamos muito bem aí com a audiência.
O pessoal realmente acho que está preocupado com os temas que estão propostos, né? E que todos nós tenhamos uma boa manhã de trabalho aqui. Muito obrigado. Ok, Bueno, obrigado pelas palavras. Bom, pessoal, então dando continuidade, como o Bueno adiantou, teremos 4 apresentações de 45 minutos cada, e ao final uma mesa redonda, perguntas e respostas. Então, por favor, quem tem dúvidas, coloca no site, no chat, durante as apresentações, aí digita no chat lá as perguntas que vocês queiram fazer. No final do evento, eu acho que vai enriquecer bastante aí para a gente fazer um fechamento. Importante, caso alguém tenha interesse na emissão de certificados, preencher no chat também a lista de participação com as informações solicitadas. Eu vou enviar no chat aqui o link para que vocês possam preencher e depois a gente vai mandar por e-mail o certificado para quem tem interesse de ter esse certificado. Bom, vamos adiante. Nossa primeira palestra, titulada de Tecnologia de Aplicação na Agricultura Moderna, será ministrada pela professora Karina Aline Alves. A doutora Karina possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, em 2010, graduação em Matemática pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, também em 2010, mestrado em Agronomia pela Universidade Estadual de Londrina, em 2013, doutorado em Agronomia pela Universidade Estadual de Londrina em 2016. Atualmente é docente na Universidade do Norte do Paraná e engenheira agrônoma no Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, atuando principalmente nos seguintes temas: pulverização, método de avaliação, produtos fitossanitários e adjuvantes. Professora Karina, obrigado por aceitar o nosso convite. Fique à vontade, a palavra está contigo. Tá certo, obrigada. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite da associação para ministrar a palestra, né? A gente sabe que esse é um tema bastante importante, a gente que atua a campo percebe que são muitos os problemas que a gente observa com relação à tecnologia de aplicação. Eu vou compartilhar agora aqui a minha apresentação com vocês. Quando o pessoal entrou em contato comigo, né, para falar a respeito do tema, né, eu achei bastante interessante essa questão dos desafios do manejo de plantas daninhas, foi apresentada, né, e assim, a gente percebe que a campo hoje é uma das maiores dificuldades que a gente observa com relação ao manejo, né. Para quem não conhece, né, eu comentei aqui, né, eu sou extensionista hoje no Instituto de Desenvolvimento Rural e docente na Universidade Pitágoras Unopar. Antigamente a gente era funcionário da Emater, né? Todo mundo conhecia o Instituto de Assistência Técnica e Desenvolvimento, né, a Extensão Rural. Só que hoje essas 4 instituições elas formam um único órgão, né, que é o IDR, então é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Então, recentemente, né, na verdade já faz mais de um ano, o governo fez a junção desses institutos com o objetivo aí de prestar um serviço de maior qualidade, né, para o nosso agricultor. E dentro do tema que me foi proposto, né, que é relacionado à tecnologia de aplicação na agricultura moderna, quando a gente pensa na agricultura moderna relacionada à tecnologia de aplicação, normalmente a gente pensa em tecnologias, né, sensores, aumento de barra, estabilidade de barra, a gente pensa aí na injeção de produtos químicos diretamente nas pontas de pulverização, a gente pensa muitas vezes nos GPS, né, que nos auxiliam tanto aí a campo para fazer uma pulverização com qualidade, a gente pensa em controle automático, né, de fechamento de bico a bico, hoje a gente já tem aí as pulverizações com os drones. A gente pensa em aplicação em taxa variável, uso de adjuvantes, eletrostático, assistência de ar e controle de tráfego, né? Os modos de operação aqui para reduzir o amassamento durante a aplicação dos produtos fitossanitários.
Só que quando a gente também fala em agricultura moderna, né, se a gente tem todas essas tecnologias hoje já disponíveis para o agricultor, para que ele insira, né, todas essas técnicas inovadoras dentro da sua lavoura, dentro da sua propriedade, fica uma pergunta, né? Por que a gente ainda tem, né, considerando que essa agricultura moderna, né? Por que ainda a gente tem tantos problemas relacionados à deriva e falhas no controle de plantas daninhas, né? A gente tem falhas em muitos outros aspectos, né? Mas quando a gente observa a questão das plantas daninhas, é um fator bastante preocupante também. E aí, quando a gente olha, né, o cenário de aplicação de herbicidas, né, tem um outro problema, que além das falhas de controle, a gente tem os problemas relacionados à deriva. No IDR, a gente recebe dezenas, né, de reclamações, né, de relatos de agricultores com problemas relacionados à deriva de agrotóxicos. E como a deriva de herbicida ela é visivelmente percebida pelo agricultor e pelos seus vizinhos, é o tipo de deriva que a gente mais recebe relatos nos escritórios, né? Então, quando entra agora essa fase de dessecação, né, de manejo pré-semeadura da cultura da soja, a gente observa que os problemas eles se intensificam. E aí, na minha opinião, né, e aqui também a gente tem algumas referências que falam sobre isso, um dos principais, né, fatores que causam esses problemas, tanto de deriva quanto de falha de controle, entre eles a gente pode citar que na tecnologia de aplicação, quando a gente vai fazer a pulverização de um herbicida, a gente tem alguns fatores que infelizmente a gente não consegue controlar. Então, quando a gente pensa nas condições ambientais, temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, a própria presença do orvalho, né? Característica do alvo, né? A densidade de plantas daninhas, o índice de área foliar dessas plantas daninhas, serosidade, se tem pilosidade ou não, como que funcionam os herbicidas, né? Então, se é um herbicida sistêmico ou de contato, tudo isso são fatores que a gente não consegue controlar. Eles estão ali, mas a gente precisa conhecer cada um deles para que a gente escolha, né, dentro aqui dos fatores que são controláveis, quais que são as melhores técnicas para a gente lidar com esses fatores que não são controlados e que muitas vezes geram problemas a nível de campo para a gente controlar as plantas daninhas. Então, dentro dos fatores controláveis aqui, né, eu acho que os 3 palestrantes seguintes vão também tocar nesse assunto, né, o time de aplicação a gente considera muito importante. Muitas vezes o agricultor perde, né, o momento correto, né, o estágio da planta daninha em que o herbicida ele teria uma eficiência de controle melhor, e com isso, isso acaba reduzindo, né, o controle e causando ali uma série de falhas, necessitando muitas vezes de aplicações subsequentes ou mesmo até a utilização de capina, que a gente vem vendo aí que os agricultores têm adotado em alguns casos. Mas hoje o foco da palestra, né, é mais relacionado aqui à técnica de aplicação mesmo, né, a questão do tamanho de gotas, taxa de aplicação. Então, e a gente aqui, né, dentro dos fatores controláveis, essas são algumas das opções que a gente tem para que a gente consiga lidar, né, com essas condições aqui que não são controladas. Então, as técnicas de aplicação, né, hoje o foco da palestra vai ser mais a técnica de aplicação e o tamanho de gotas aqui. E aí, né, quando a gente olha dentro dos fatores controláveis, que seria teoricamente o que a gente consegue ajustar na pulverização, muitas vezes a gente ainda não conseguiu ajustar todos esses fatores dentro do pulverizador, né? Então, uma das únicas ferramentas que a gente tem, né, trabalhar com a técnica de aplicação, com o tamanho das gotas, com a taxa de aplicação, com o uso de adjuvantes e com as misturas, né, o preparo de calda correto, a altura de barra adequada, e muitas vezes é isso aqui que a gente encontra a campo, né? Então, os fatores que teoricamente a gente poderia controlar, muitas vezes a gente não controla eles, né? Então a gente não pode deixar essas situações ocorrerem a nível de campo, porque isso vai, né? A gente já tem uma série de fatores ali que a gente não consegue controlá-los. E aí, quando a gente usa deixa, né, de utilizar uma ponta correta, fazer uma manutenção aqui, né, usar um filtro adequado, né, uma malha, ó, aqui a gente tem um filtro torcido, danificado, né, a limpeza, né, do próprio equipamento, muitas vezes a gente
chega a campo e a gente encontra situações aí bastante críticas com relação à limpeza, tanto do sistema de filtragem da máquina, quanto das pontas de pulverização, do próprio reservatório de calda. É muito comum você abrir e observar a presença de resíduos dentro do reservatório. A troca, né, de peças, a gente fala assim, não tem que ter orgulho de falar, pulverizador não é carro de colecionador, tá? Se você trocar as peças, ele não perde valor, não precisa ser original de fábrica, né? Então, os manômetros, né, muitas vezes a gente observa isso a campo, espaçamento incorreto, às vezes o pessoal vai fazer alguma manutenção na barra, né, bateu, quebrou, precisa retirar e depois colocar de novo as pontas de pulverização ali, os bicos, né, na barra, e coloca com espaçamento inadequado, os vazamentos, e muitas vezes, né, eu vou colocar aqui o videozinho um vídeo para rodar para vocês, ó, a gente observa isso aqui a campo, ó. Nessa pulverização aqui em específica, vocês podem ver que o agricultor, né, a altura de barra totalmente inadequada, né, hora ele levanta a barra, hora ele abaixa, e um rastro, né, de deriva aqui, visualmente uma quantidade bastante significativa de deriva ocorrendo nessa pulverização. Só pelo zoom que vocês estão vendo aqui no filme, né, ó, aqui no início vou voltar, ó. Então eu estava a mais de 3 quilômetros de distância, né, aqui numa outra propriedade, e acabei fazendo esse registro aqui. Então, a mais de 3 quilômetros de distância, eu estava observando essa deriva, né? Imagina, aqui do lado a gente tem uma cultura da cana, no município específico, isso aqui é lá em Andirá, e a gente tem bastante cultivo de banana na região, né? E a gente percebe que a fruticultura ela sofre muito com os casos de deriva de herbicida, né? A gente tem lá no município a questão da banana, né? Mas a gente sabe que todas as frutíferas elas vão ser seriamente afetadas, né? Tanto com relação à produtividade quanto à sanidade, quando a gente tem a ocorrência de derivas de herbicida. Então, a gente tem o próprio caso da uva, né? Na safra anterior, a gente observou aí um grande problema de triclopir, né? A aplicação do triclopir aí gerou alguns casos de deriva em uva, e isso tem tirado um pouco o sono dos agricultores, né? E quando a gente fala de deriva de produto, pessoal, entendam, o problema não é o produto, tá? O problema é realmente a forma como ele é aplicado. Aqui em Bandeirantes a gente tem bastante uva na região também, e a gente tem vários casos de sucesso, né? Que um produtor de grãos, ele cultiva ao lado de um produtor de uva há anos sem causar nenhum tipo de problema de deriva na cultura da uva. Então, assim, é possível fazer uma aplicação com qualidade sem ocasionar problemas de deriva para outros agricultores, né? Mas para isso a gente precisa se atentar aí a alguns fatores, né? Então, né, será que isso aqui, né, essas fotos que eu coloquei agora aqui em preto e branco, ela representa realmente uma agricultura moderna? Muitas vezes a gente acha que eu tenho que ter o melhor pulverizador, eu tenho que ter a máquina mais inovadora do mercado, né? E muitas vezes o básico a gente acaba deixando um pouquinho de lado. E aí tem um problema, né? Porque se o básico não for bem feito, o avançado também não vai fazer diferença. Então não adianta eu ter o pulverizador mais inovador, com GPS, com todos os tipos de sensores que a gente tem hoje no mercado, se eu não fizer a manutenção, se eu não usar a ponta de pulverização correta, se eu não usar um adjuvante, talvez, para reduzir uma deriva no momento da aplicação. Então, o básico ainda ele continua tendo que ser bem feito. Se eu não fizer o básico bem feito, o avançado vai acabar não fazendo diferença na minha aplicação. E o que seria o básico, né, na tecnologia de aplicação de herbicidas? Né? É o uso de uma técnica de aplicação que controle as plantas daninhas sem causar deriva. É simples assim. Né? Os desafios são muitos, né? Mas muitas vezes a gente complica as coisas, a gente quer fazer coisas mirabolantes, né? E às vezes a simplicidade ela acaba sendo mais efetiva. Né? Então, hoje, né, um dos principais temas aí que vão ser abordados são a técnica de aplicação, né? A gente vai bater muito nessa questão do tamanho de gotas e da taxa de aplicação aqui.
Vamos entender um pouquinho, pessoal, primeiro, a relação das condições ambientais com a tecnologia de aplicação, tá? Então, quando a gente fala de condições ambientais, as condições no momento da aplicação. Então, temperatura, umidade e velocidade do vento são alguns fatores que vão influenciar diretamente na qualidade da aplicação, principalmente com relação à deriva, tá? O orvalho aqui, ele vai entrar na parte de eficiência, né? Mas esses 3 primeiros itens aqui, ele está relacionado diretamente com relação à deriva. Aí, muitas vezes, o agricultor fala assim, mas na minha região, todo mundo planta soja, né? Então, se eu tiver uma deriva de glifosato, por exemplo, eu não vou ter problema com o meu vizinho. Isso está prestes a acabar, né? Porque com a liberação de novos eventos aí de organismos geneticamente modificados, né? A gente tem aí previsão de lançamento, né? Inclusive já foi lançada a soja resistente aí, tem a resistência a 2,4-D, resistência de camba. Então, a partir de algum momento, a gente vai ter outros, né, mecanismos ali na nossa lavoura, talvez no nosso vizinho, que não vai ser mais só o problema com a fruticultura ou com a olericultura. O cultivo de soja, né, do seu vizinho, ele pode ser sensível ao herbicida que você está aplicando. Então, isso também é uma preocupação bastante grande, né, dentro do grupo aí de engenheiros agrônomos, né, porque a gente sabe que muitas vezes o agricultor não se atenta às condições de aplicação. Então, começando aqui pela temperatura e umidade, pessoal, quanto menor a temperatura e maior a umidade relativa do ar, mais segura vai ser a sua aplicação. Então, só a quesito de exemplo aqui, né, se a gente pensar uma gota de 50 micrômetros, ela, nas condições aí de 20 graus Celsius e 80% de umidade relativa do ar, a gente teria uma duração dela de 12, né, segundos aí até ela evaporar, e uma distância de queda, né, nesses 12 segundos, de acordo com a massa dessa gota, que é uma massa menor, de 13 centímetros. Então, eu pergunto para vocês, né, numa condição extremamente favorável à aplicação, 20 graus Celsius e 80% de umidade relativa do ar, a gente tem a formação de gotas aí, né, 13 centímetros, a partir do momento que ela sai da ponta de pulverização, ela já evaporou. Então, assim, qual que é o benefício de eu usar uma gota tão pequena se ela vai evaporar antes mesmo de chegar no alvo, né? Quando a gente pensa aí na maioria dos pulverizadores, a altura de barra, né, recomendada é em torno de 50 centímetros. Porque os espaçamentos nossos, né, dos pulverizadores, a maioria também é de 50 centímetros entre pontas. Então, adianta eu estar a 50 centímetros do meu alvo e eu pegar e essa gota evaporar, com 13 centímetros que ela saiu da ponta, ela já evaporou? Essa gota não vai chegar no alvo, né? E aí, quando a gente pensa, né, numa condição mais extrema, né, a partir de 3 centímetros essa gota já evapora. Então, o que a gente... Essas gotas, né, abaixo aí de 100 micrômetros, elas são consideradas gotas altamente susceptíveis à deriva, tá? E a gente tem que evitar o uso dessas gotas nas aplicações, tá? São gotas aí que elas vão ser usadas, né? A gente tem algumas pontas que fazem gotas finas, né, com uma uniformidade até relativamente boa, mas a gente sabe também que, por exemplo, muitas vezes o agricultor fala, então eu vou usar uma ponta antideriva, né, com indução de ar, eu não vou ter problema com gotas finas. Isso nem sempre é verdadeiro, por quê? O espectro de gotas formado ali pela ponta de pulverização, ele não forma ele tem uma amplitude, né? Então eu formo, na média, vamos dizer que a gente está trabalhando com gotas grossas, mas eu tenho uma porcentagem de gotas finas sendo formada. Então, não é porque eu estou aplicando com uma ponta de pulverização de indução de ar que eu posso aplicar com vento de 15, 16 km por hora. Né? Acima de 10 km por hora, a gente já considera aí uma aplicação de muito risco, mesmo com ponta de indução de ar. Por quê? Porque nessas condições, a gente tem, né, dentro daquela ponta, mesmo na ponta de indução de ar, a gente pode ter a formação de algumas gotas finas. E isso, né, vai acabar ocasionando deriva da mesma forma. Então, né, vamos imaginar agora aqui uma questão de velocidade do vento, né? Aqui tem uma distância, né, percorrida pelas gotas de pulverização em função do diâmetro dessa gota. Quando a gente pega as gotas, né, abaixo de 100 micrômetros, a gente observa que a distância percorrida por essas gotas ela é muito grande. Por exemplo, quando a gente pensa aqui numa gota de 30 micrômetros,
que seria uma gota extremamente fina, né, a gente pode percorrer até 152 metros percorrendo lateralmente por conta de ação da velocidade do vento. Isso, pessoal, num vento de 4,8 km por hora, que é um vento considerado até fraco para a tecnologia de aplicação, quando a gente pensa que a gente aplica até em torno de 10 km por hora. Então, o vento, né, ele é muito importante com relação aí a evaporação, né, e também ao arraste dessas partículas lateralmente durante a aplicação. E aí, né, vale o bom senso do agricultor. Muitas vezes o agricultor não tem aqui o medidor de velocidade do vento, mas o que ele pode fazer? Se ele observa que quando ele está aplicando as gotas, né, atrás do pulverizador ali, elas estão sendo arrastadas, isso é um sinal claro de que está ocorrendo deriva. Então, é um sinal de que aquele tamanho de gotas que ele está usando, aquela ponta de pulverização naquela pressão, está fazendo gotas que estão sendo arrastadas pelo vento. Então, muitas vezes a gente acha que tem que ter aparelhos mirabolantes para medir deriva, às vezes vale o bom senso, né? Lembra daquele vídeo inicialmente? A gente consegue ver claramente a 3 km de distância que estava ocorrendo deriva naquela pulverização. Então, não precisa ser mestre, né, ser especialista em tecnologia de aplicação para você perceber isso. Então, muitas vezes falta um pouco de bom senso. E aí, às vezes, a gente tem uma ideia, né, dentro da tecnologia de aplicação, que o pulverizador ele tem que fazer fumaça. A gente tem que mitigar essa ideia, né? A boa pulverização é aquela que a longa distância a gente não vai observar ela. Então, quando eu observar um pulverizador aplicando a 10 metros de distância, né, de 5 a 10 metros de distância ali em diante, se eu estou conseguindo ver aquele rastro de fumaça atrás do pulverizador, alguma coisa está me indicando que ali tem alguma coisa errada, né? Que eu estou perdendo gotas, né? Que eu estou perdendo eficiência na minha aplicação. E assim, toda vez que o agricultor, né, ele está tendo perda de gotas, né, para outras áreas, está sendo arrastado para outras áreas ou evaporando, ele tem que entender que ele está perdendo produto, que ele está perdendo dose na aplicação. Então, não é só o problema de matar, né, a fruticultura, né, matar a lavoura do vizinho, ou de contaminar uma área, um rio, ou uma área de preservação permanente, enfim, uma cidade, é que ele está perdendo produto mesmo. Enquanto ele não entender que ele está perdendo produto, infelizmente a gente vai ter dificuldade de tratar essa questão de tecnologia de aplicação. E aí, né, então, a solução, né, o rapazinho aqui, o senhor perguntando, então, quanto menos vento, melhor. Isso também não é verdadeiro. Por quê? Quando a gente tem condições de pouco vento, a gente pode ter ocorrência de inversão térmica, tá? Então, você pode ter ali correntes convectivas que vão levar essa gota para altitudes muito maiores, né, na atmosfera, e ela pode depois se depositar em um outro lugar a quilômetros de distância. Então, a ausência total de vento, ela também é prejudicial para a aplicação. E aí vem uma análise, né? Quando a gente pega uma relação aqui entre a umidade relativa do ar e a temperatura do ar ao longo do dia, se a gente for tirar os pontos aqui, onde a temperatura está menor, né? A temperatura é maior que 25 graus Celsius, que teoricamente ali para gotas finas a gente já não poderia estar usando esses horários para fazer a aplicação. E quando a gente pensa em umidade relativa do ar abaixo de 50%, praticamente a gente tem um espaço de pulverização aqui muito curto, né, no início da manhã. E aí muitas vezes a gente fala, então eu vou pulverizar à noite, então. Também pode ter os seus entraves, né? Principalmente porque à noite, ou principalmente ali no início da manhã, o risco de inversão térmica ele é mais alto, principalmente agora no período do inverno. Então, no inverno agora a gente tem maior ocorrência de inversão térmica comparado com o período de verão, e a gente pode ter a ação daquelas correntes convectivas que a gente comentou. E aí é um problema, né? Porque se o produtor ele vai aplicar de madrugada ali, ele tem que observar, né? Como que eu observo se está ocorrendo ou não a inversão térmica? Observe no horizonte se você tem a formação, agora no inverno é bastante perceptível isso, de uma camada densa, né? Muitas vezes ali de cerração no horizonte, aquilo lá é uma caracterização clássica de inversão térmica.
Nas grandes cidades a gente percebe a poluição, né? Mas no campo, às vezes, a gente observa aquela formação densa de neblina, né, acumulada ali próxima à superfície. Então, isso é um indicativo, né? Enquanto aquela neblina não se dispersar, quer dizer que não está tendo movimentação de vento na atmosfera. E isso, do ponto de vista de tecnologia de aplicação, é ruim, porque o vento, um pouco de vento, né, acima de 3 km por hora, ele vai, né, ajudar na deposição dessas gotas também e vai evitar que essas gotas fiquem em suspensão, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Outro problema de aplicar de madrugada é a questão do orvalho. Por quê? O orvalho, ele tem uma influência, né, que a gente tem um gráfico mostrando, por exemplo, aqui eles fizeram o controle de capim marmelada com e sem a presença de orvalho, e eles perceberam que quando você está aplicando sem a presença de orvalho, você tem uma eficiência de 75% de controle. Quando você aplica com orvalho, essa eficiência cai para 50,4%, né, de controle. Por que essa redução de 20% no controle, pessoal? A presença do orvalho ela vai atrapalhar muito na questão do escorrimento. Tá? Então, as gotas de pulverização, elas vão se juntar com as gotas de orvalho que já estavam na superfície das folhas de planta daninha, e isso pode causar escorrimento de produto. E isso, muitas vezes, reduz a eficiência de aplicação. Então, se você vai aplicar e você percebe que está numa condição de orvalho, né, primeiro, a taxa de aplicação ela teria que ser um pouco diminuída, né? O ideal seria não aplicar com a presença de orvalho, mas se for necessário, não dá para aplicar 400 litros de água por alqueire, porque com certeza você vai ter escorrimento, porque as gotas, né, da pulverização elas vão se juntar com as gotas que já estão sobre a folha da planta daninha ali, oriunda do orvalho, tá? Além disso, pessoal, a gente tem que observar as características do alvo, né? Por exemplo, tanto do alvo quanto do tipo de produto que a gente vai aplicar. Por exemplo, se eu for fazer uma aplicação de um herbicida pré-emergente, eu posso ter 3 formas, basicamente, de aplicar esse produto. Ou eu vou fazer em pré-semeadura, antes de eu semear a cultura, né? Então, eu vou aplicar ali sobre o solo, nas plantas daninhas. Eu posso aplicar em pré-emergência da cultura, ou seja, eu já semeei, então eu vou fazer o chamado plante aplique, ou eu posso fazer em pós-emergência, em alguns casos, quando o herbicida permitir. Né? Esse aqui é um pouco menos comum para aplicação de herbicidas pré-emergentes, né? Mas nesse caso aqui, ó, né, quando você faz a utilização do herbicida pré-emergente e você faz a semeadura depois da cultura, você está rompendo aquela camada de filme que ficou sobre o solo. Então, isso pode favorecer a emergência de plantas daninhas justamente na tua linha de plantio. Então, quando o herbicida permitir e quando as suas condições operacionais permitirem, né, a gente sempre fala que é interessante tentar pensar no sistema de plante e aplique, porque aí você fez já a semeadura, todo o revolvimento do solo que você já tinha que fazer já foi feito, e aí você consegue manter um filme de produto, né, uma cobertura melhor e uma deposição melhor desse produto no solo, sem depois a mobilização desse solo, né? E sempre quando eu penso em pós-emergência, né, seja para herbicidas, tanto herbicidas pré-emergentes como herbicidas pós-emergentes, a gente tem a questão das culturas, né? Porque a cultura, de certa forma, ela vai formar um efeito guarda-chuva. Então, quando você faz a semeadura no limpo, né, é muito melhor para o teu desenvolvimento inicial do cultivo do que quando você vai fazer o controle de plantas daninhas depois que você já fez a semeadura. Então, quando o herbicida, né, quando o alvo ali é o solo, né, normalmente esses produtos, né, os pré-emergentes, eles têm mais eficiência quando o solo está úmido e, de preferência, quando você tem uma chuva subsequente ao tratamento. Então, hoje a gente fala em torno de, no mínimo, 20 milímetros, né, para você conseguir fazer com que esse herbicida ele tenha uma melhor eficiência para o controle de plantas daninhas, principalmente quando eu tenho palhada, tá? Porque a palhada, ela vai interceptar o produto e vai dificultar, né? Vamos imaginar, o herbicida pré-emergente, ele vai atuar lá durante a germinação da semente de planta daninha. Então, onde que está a semente de planta daninha? Ela está em contato com o solo. Então, se esse herbicida não chegar no solo,
eu vou ter queda de eficiência, né? E o funcionamento não vai ser tão legal. Então, sempre pensar em condições de umidade para a utilização desses produtos. E o efeito, né? Lembrando que o efeito residual ele vai poder, então, ser reduzido por condições de seca prolongada. Já quando a gente pensa, pessoal, no alvo, né, como uma planta daninha, né, quando eu vou fazer uma aplicação do herbicida depois da emergência da planta daninha, o alvo aqui passa a ser, então, a minha parte aérea da planta daninha. E eu posso também fazer a mesma modalidade de aplicação nessa condição de herbicida. Então, o herbicida eu posso aplicar antes da semeadura da cultura, em pré-emergência da cultura, né, que seria o plante e aplique, e aqui em pós-emergência da cultura também. Em pré-emergência, pessoal, aqui agora inverte, né? Se o alvo, né, se o teu produto ele não é um herbicida pré-emergente, é um herbicida pós-emergente da planta daninha, o que vai acontecer? Quando você faz a semeadura, você vai cortar essas plantas daninhas. Querendo ou não, o facão, o disco de corte ali, eles vão acabar picotando essas plantas daninhas que estão na sua área. Então, com esse corte, o que pode acontecer? Você reduz a translocação do seu herbicida. Então, se você está trabalhando com um herbicida que é um herbicida de contato, menos problemático. Mas se é um herbicida sistêmico, você vai ter problema de translocação. Então, no caso de herbicidas aqui aplicados na parte aérea, né, aí a preferência é por uma aplicação antes da semeadura, porque você não vai ter o corte dessas plantas daninhas durante a aplicação do herbicida. E aí, né, aquela ideia de eu vou plantar no mato mesmo, e depois que a cultura já estiver emergida, e quando eu terminar o plantio, eu estiver mais sossegado, eu vou fazer o controle das plantas daninhas. Isso é uma cilada, né? Porque a partir do momento que a cultura emerge, você começa a ter um efeito guarda-chuva. Quanto mais, por exemplo, aqui está um exemplo da cultura da soja, né? Mas isso vale para praticamente todas as culturas. A cultura ela começa a interceptar parte do produto que você está aplicando e ela pode fazer um efeito guarda-chuva nas plantas daninhas dentro da tua área. Isso pode, em alguns casos, ali, reduzir a ação do produto. Então, se você conseguir semear no limpo, já é um avanço, né? Um ganho bastante grande ali, e para isso você precisa pensar aqui no manejo, né, pós-milho safrinha, principalmente, que a gente sabe que o intervalo entre a semeadura da soja ele vai ser maior. Então, você precisa pensar em uma estratégia de controle das plantas daninhas depois da colheita do milho até a semeadura da soja, para que você consiga fazer a semeadura da soja no limpo depois. Talvez até pensar em um manejo outonal, né, nessas condições. Além disso, pessoal, com relação às características do alvo, né, a gente tem a presença de tricomas, né, a planta que tem muita pilosidade, ela acaba fazendo com que as gotas fiquem em suspensão. Você pode ter serosidade na folha, que isso vai reduzir a área de contato do seu produto com a folha. Então, o uso de adjuvantes, né, ele vai auxiliar nesse processo, porque ele acaba reduzindo um pouco, aumentando o molhamento, né, dessa gota e, consequentemente, aumentando a área de cobertura dela. E uma coisa bem interessante com relação à característica do alvo é a questão do índice de área foliar. Por quê? Quando a gente pensa no índice de área foliar, as plantas daninhas a gente tem uma vantagem, porque normalmente você não vai ter uma condição de uma massa de plantas daninhas tão alta quando você tem uma aplicação de fungicida ou inseticida na fase final de desenvolvimento da soja. Então, o que isso vai influenciar? Que lá na frente eu vou precisar de menos cobertura, menos um pouco de taxa de aplicação, quando a gente usa essa condição. A gente tem que pensar também na translocação do herbicida, né? Se ele é um herbicida sistêmico ou um herbicida de contato. Por quê? O herbicida de contato ele vai exigir uma cobertura maior. Mas o herbicida sistêmico, né, principalmente os que têm translocação aposimplástica, né, ele transloca tanto no xilema quanto no floema, a gente não precisa de uma cobertura tão grande do alvo para a gente ter uma eficiência de controle que seja adequada. E aí fica aquela pergunta, né? Se eu não preciso de uma cobertura tão grande do alvo, por que eu vou arriscar aplicar esses herbicidas com uma gota fina ou muito fina? Não tem precisão. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos herbicidas, glifosato, 2,4-D, dicamba,
os hormonais em geral, né, são herbicidas com uma translocação muito acentuada dentro da planta. Então, nesses casos, pessoal, que esses herbicidas eles funcionam bem com gotas grossas, né, dê preferência pela aplicação com gotas grossas, porque você vai reduzir o seu risco de deriva, né, e, consequentemente, você vai manter a qualidade da sua aplicação. Então, a gente vai pensar em herbicidas aí, de contato, que a gente vai pensar em talvez utilizar uma gota média, né? E sempre pensando, pessoal, não é uma aplicação de fungicida na soja, não é uma aplicação de inseticida na soja, que eu tenho um índice de área foliar 8, por exemplo. Eu vou ter uma condição, né, quando é planta daninha, eu vou ter uma condição de menor índice de área foliar. Então, eu não preciso de uma técnica com tanta penetração quando eu uso lá nas aplicações de inseticida e fungicida na cultura da soja, né? A gente sempre fala da cultura da soja porque é uma das culturas aí com maior índice de área foliar dentro dos grãos, né? Então, pessoal, a escolha da técnica de aplicação, ela é um jogo de risco-benefício. Gotas maiores, né? Eu vou ter menor cobertura e menor penetração, mas eu tenho menor deriva, eu tenho uma aplicação mais segura. No caso de produtos sistêmicos, essa aqui é a escolha, não tenho que pensar. Eu tenho que pensar em gotas grossas ou maiores, né? A recomendação aí, quando você vê, por exemplo, de câmbio, o pessoal está falando em gotas ultra grossas, né? Pensando do ponto de vista de segurança, e o produto funciona. Então, para que eu vou arriscar aplicar de câmbio com uma gota fina, com uma gota média, se com uma gota grossa ele funciona perfeitamente? Então, não faz muito sentido, né? Deixa as gotas menores aqui para quando a gente pensar em algum produto de contato, como, por exemplo, o saflofenacil, né? Então, e aí, pessoal, não tem jeito. Quando for necessário fazer a mistura desses produtos, você tem que prezar pela segurança. Por quê? Se você, né, vou aplicar ali HIT misturado com glifosato. Eu sei que o glifosato, né, ele vai ter um problema grande com relação... Pode ter um problema de deriva ali em fruticultura, em olericultura. Então, eu tenho que prezar pelas condições ambientais. Eu vou saber que se eu for usar uma gota menor para garantir o funcionamento do saflofenacil, que é o HIT, né, eu vou ter que, consequentemente, aplicar numa condição ambiental que seja adequada, usar de preferência um redutor de deriva para mim não causar problemas para os meus vizinhos, né? E aí, pessoal, a principal, né, coisas que a gente tem que mexer é na ponta de pulverização. Eu falo que a ponta de pulverização ela é o primordial dentro da tecnologia de aplicação. Então, se eu usar uma ponta de indução de área, eu tenho baixo risco de deriva. Se eu usar uma ponta sem nenhum sistema de redução de deriva, consequentemente, as condições ambientais minhas elas têm que estar adequadas, né? E aí, pessoal, lembrando, né, toda vez que eu aumento a pressão de pulverização, eu aumento o risco de deriva porque eu estou favorecendo a formação de gotas menores. Então, sempre atentar para a condição, o que o teu agricultor, né, o que o teu fabricante lá, o que o agricultor tem que olhar? Olha no teu fabricante de ponta, qual que é a pressão recomendada para aquela ponta, e jamais trabalhe com pressões acima daquilo, tá? Dentro das pontas de pulverização, pessoal, a gente tem desde as que fazem gotas mais finas a muito grossas, e tem um catálogo imenso de diversidade de nome, a XI, a VI, XR, enfim, não precisa decorar todos esses nomes, né? Você tem que chegar no pulverizador do teu agricultor e conseguir identificar qual que é o mecanismo de geração de gotas da ponta que ele está utilizando. Então, por exemplo, a gente tem hoje, né, basicamente 3 mecanismos de redução de deriva: o pré-orifício, o impacto com câmara de turbilhonamento e a questão da indução de ar. Como que eu identifico isso a campo? Ó, aqui nessas pontas aqui na primeira fileira, a gente tem pontas sem nenhum sistema de redução de deriva. Então, se você olhar aqui atrás da ponta, ela tem um buraco, você consegue enxergar até o orifício lá, onde vai ser formada as gotas de pulverização. As pontas com pré-orifício, ela tem uma câmara, né, que reduz um pouco a velocidade do líquido e a pressão interna, e isso aumenta a formação, o tamanho das gotas formadas. Então, eu saio de uma gota fina e eu vou para uma gota média, tá? Então, como que eu identifico um pré-orifício? É só olhar aqui atrás da ponta e ver se tem um buraquinho antes do orifício de formação da ponta. Então, isso aqui é um pré-orifício, isso aqui é um pré-orifício. Toda vez que eu tenho um pré-orifício, né, eu vou ter ali informação de gotas médias a gotas finas, dependendo da pressão. Então, dá preferência para a utilização dessas pontas aqui numa pressão um pouco menor. Quando a gente passa, né, para
para o impacto, para as pontas de impacto, como que eu identifico elas a campo? Essas daqui quase não são utilizadas em pulverizadores em área total, mas essas daqui, ó, é o formato do martelinho. E se você olhar o martelinho aqui na parte traseira dele, dá a impressão que ele não tem nenhum sistema de redução de deriva. Mas lembre-se, né? Sempre quando você tiver o formato de martelinho, né, já é um sistema de redução de deriva. Então, ela também vai fazer gotas aí médias a finas, dependendo da pressão. Então, dá preferência para trabalhar nas menores pressões de trabalho. E aqui vem, né, as queridinhas aí para a aplicação de herbicidas sistêmicos, que são as pontas com indução de ar. E dentro das pontas de indução de ar, a gente tem dois mecanismos de geração de gotas, né? Tem o Venturi 1 e o Venturi 2. O Venturi 1 são esses furinhos laterais, enquanto que o Venturi 2 é esses furinhos aqui embaixo. Às vezes você tem um pouco mais de dificuldade de identificar, né? Mas é só olhar o furinho aqui na parte de baixo da ponta. Todas essas pontas aqui, né, elas vão gerar gotas grossas ou maiores aí, dependendo da pressão. Então, essas aqui são as pontas, né, que a gente recomenda com maior segurança para a aplicação de herbicidas que sejam sistêmicos, tá? Então, para que correr o risco, né? Se você tem um herbicida sistêmico, dê preferência para a utilização aí das pontas com indução de ar, porque em condições aí de temperatura, umidade relativa do ar mais agressivas, né, que não estão adequadas ali à tua pulverização, você vai ter uma segurança maior. E por que a gente fala de tudo isso, né, pessoal? É para não acontecer isso aqui, tá? Então, de novo, relembrando, não é o problema do produto, o problema é a técnica de aplicação. Aqui a gente tem uma soja, né, Intacta Extend 2, e aqui uma soja sem resistência ao dicamba, né? E aí é a ocorrência de deriva. Isso aqui é o que a gente não quer ver no campo nas próximas safras aí com o advento dessas tecnologias. Atentar também, pessoal, para a questão da limpeza, né, do pulverizador. Ó. Esse aqui o agricultor ele fez a utilização do dicamba, lavou apenas uma vez e aplicou depois um herbicida em pós-emergência na cultura da soja. Queimou tudo. Quando eu faço 3 lavagens, não tem problema nenhum. Então, eu preciso fazer a tríplice lavagem no meu pulverizador. Jamais deixar resto de produto de um dia para o outro, né, porque isso dificulta a limpeza depois, acaba sedimentando o produto dentro do tanque, né? E aí, pessoal, né, dentro das estratégias, o que eu posso fazer, né, no caso dos herbicidas de contato, para mim aumentar a cobertura sem reduzir o tamanho da gota? A gente tem uma alternativa aqui. Oi? Professora Karina, conseguimos terminar com mais 5 minutinhos? Mais 5 minutos consigo terminar. Ok, obrigado. Por nada. Então, aqui, pessoal, a gente tem a questão da taxa de aplicação. Se você tem, né, aqui a questão da cobertura. Essa fórmula, ela simplifica como que a gente consegue aumentar a cobertura na pulverização. Quando você aumenta os fatores aqui na parte de cima da fórmula, que está na coloração verde, você aumenta a cobertura. Quando você aumenta os fatores aqui embaixo, você reduz a cobertura. Então, toda vez que eu aumento o diâmetro da gota, eu vou, né, reduzir a cobertura do meu alvo. Mas, em contrapartida, eu posso aumentar a taxa de aplicação para me manter uma cobertura adequada e, dessa forma, eu tenho menor risco de deriva utilizando uma gota média ou maior, tá? Então, em algumas condições, é até possível de aplicar produtos de contato com gotas grossas, né? Desde que você tenha ali uma questão de um volume de calda que seja adequado à tua pulverização. E aí, né, a questão do fator de espalhamento também, né? Quando você aumenta o fator de espalhamento, quando você usa um adjuvante, você aumenta em 4 vezes, né, a tua cobertura. Então, é muito mais, né, seguro você utilizar um adjuvante para aumentar o espalhamento, ao invés de reduzir o tamanho da sua gota, que vai te causar um risco maior de deriva na pulverização. E sempre lembrando, pessoal, esse aqui um dado do Adegas, né, que é um dos nossos palestrantes aí, a porcentagem de resultados com eficiência de controle, né, em média de 27 ensaios, quando eu tenho aqui, qual que são a porcentagem de resultados com eficiência de controle adequado? Quando eu uso taxas de 50 a 80 litros por hectare, apenas 28% aqui teve
controle adequado, né, nos ensaios do compilado aqui que o Adegas fez, né. Quando eu vou para taxas de aplicações, né, maiores, eu aumento a eficiência. Então, assim, lembrando, para você usar taxas menores, você tem que ter uma técnica de aplicação que seja muito tecnificada para você não perder eficiência de controle, tá? Além do que, você pode ter a questão da incompatibilidade. Quanto maior a concentração de produtos dentro do tanque de pulverização, no preparo da calda, maior o risco que você vai ter de ocorrência de incompatibilidade dentro daquela calda, tá? Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem duas condições. 50 litros por hectare, quando você coloca apenas 1/4 do volume inicialmente antes de adicionar o produto. Aqui, se você colocar 3/4 do volume, já melhora a solubilidade, mas você ainda tem problema de incompatibilidade, você consegue ver aqui a formação de deposição. Quando você vai para uma taxa de aplicação de 100 litros por hectare, ó, uma mistura totalmente compatível. Então, né, sempre fazer o teste da garrafa, tá, pessoal? Então, mistura os produtos antes ali numa garrafa para você não ter problema depois de incompatibilidade no teu tanque. Lembrando, sempre que você tiver deposição de produto no fundo do tanque, você vai ter mais problema depois para limpar o teu pulverizador e isso pode gerar resíduo em uma única aplicação, tá? Então, pessoal, de forma geral, né, quais são as dicas de segurança aí, né? Prefira a utilização de pontas de baixo risco de deriva e jamais aplique em condições inadequadas de temperatura e umidade relativa do ar. Sempre que possível, usar um redutor de deriva e respeitar as distâncias mínimas, tanto que estão, né, colocadas nas bulas dos produtos, quanto na legislação vigente. Realizar a inspeção periódica do seu pulverizador, para que você consiga identificar quais que são os problemas e pontas, possivelmente ali que não estão adequadas à tua pulverização, tá? Finalizando aqui então, pessoal, uma pessoa inteligente, ela resolve um problema, mas um sábio previne. E a ideia é justamente a gente prevenir esses problemas a campo. Agradeço aí então, e depois eu estou à disposição lá para as perguntas de vocês. Obrigada. Ok, obrigado, professora. Obrigado pela excelente apresentação. O tema aí, tecnologia de aplicação, é um tema bastante polêmico. Pulverizador hoje, todos sabem, é o equipamento que mais entra na propriedade. Cultura de soja aí com 5, 6, 7 entradas, né? E vale aqui a reflexão, né, pessoal? Nós até vou bater um pouquinho a carteira do professor Penkoski, a dificuldade que está sendo hoje a saída do Paraquat do mercado para questão de controle de azevém. Nós temos um grupo de produtos importantíssimo aí, que são os hormonais, mas que precisam ser aplicados de forma eficiente, com gota grossa. Nós vamos perder esse grupo de produtos, né? Com certeza vai ter problemas aí com relação à legislação. Por outro lado, nós temos cultura aí com 7, 8 metros de área foliar, conforme a professora Karina comentou, que precisa ter gota fina. Então, assim, é um tema polêmico. Eu acho que cabe vocês que estão assistindo aí, a gente que faz parte somos recomendantes, no final fazer uma mesa redonda, vamos colocar as perguntas e discutir, mas cabe a gente levar essa mensagem para o mercado, né? A importância da gente usar de forma correta os produtos, senão nós vamos perder, com certeza, os produtos futuramente por causa de legislação, deriva. Professor, mais uma vez, obrigado, estamos juntos.